Estágio curricular obrigatório. Não tem nada que assuste mais o estudante. É isso que nós vamos estar falando hoje. Aqui é o professor Hugo Krug, autor do livro A Raiz do Problema, vencedor do prêmio CIPA, da revista CIPA de 2007. Nós vamos estar falando sobre algo que, de fato, é uma das principais preocupações de quem está estudando o curso de técnico de segurança do trabalho. Será que eu vou conseguir estágio? Como que eu farei para conseguir estágio? Né? Será que essa empresa vai me contratar? Então, essas perguntas, elas dificilmente conseguem ser respondidas quando tu está iniciando o curso, né? Enquanto você está começando, né? Aprendendo o que vem a ser as atividades de um técnico de segurança. Mas é importante dizer que faz parte, né, de um planejamento. É importante que o aluno tenha sempre, né, essa preocupação, estabeleça um planejamento, né, para que quando chegue o momento, né, dele realizar o seu estágio, ele já saiba como proceder e não fique ali vivendo um Deus nos acuda. Bom, a primeira parte, aquilo que eu recomendo é: escolha a empresa que você pretende estagiar. Não deixe que a empresa te escolha, né? Como assim? Bom, muitos estudantes, eles, devido à aflição, devido à dificuldade que eles ouvem, todo mundo dizendo que é muito complicado conseguir um estágio, que está cada vez mais difícil, né? A primeira oportunidade que surge, eles já vão lá e abraçam e já realizam o seu estágio dentro dessa empresa. Compreendam, o estágio, se não é a parte mais importante do aprendizado do aluno, é uma das, né? Então, aonde tu vai fazer o teu estágio é determinante para dizer que tipo de profissional você será, né? Eu vou usar o meu exemplo. Eu tive a oportunidade de fazer o meu estágio na época na empresa que era tida como a empresa que é a melhor empresa para um estudante de técnico de segurança do trabalho estagiar, né? Junto com a Petrobras, né? A Braskem Copesul, né? Que é a principal empresa do polo petroquímico. Ela oferecia toda a estrutura de aprendizado para um estudante da área. Era referência, né? Referência. E eu participei do processo, passei, né? E fiquei por 2 períodos, né? Por 2 semestres estudando dentro da Braskem. Digo para vocês que não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo, não tem como nós transcrevermos aqui o que você deve fazer para você conseguir ser aprovado nessas exigentes dinâmicas de seleção de estagiários de grandes empresas. Mas eu posso falar para você algumas dicas, né? Dar algumas sugestões sobre alguns cuidados que o aluno deve ter. Primeiro, ao escolher a empresa que você quer estagiar, procure descobrir tudo sobre essa empresa, tudo, né? O que ela faz, o tempo que ela está no mercado, produtos, subprodutos, matéria-prima, quantidade de funcionário, grau de risco, enfim. Quanto mais detalhes tu tiver referente a essa empresa, melhor, maior a tua chance de impressionar o recrutador. O detalhe é que não é só um recrutador, né? Não é apenas uma entrevista e tu está selecionado, né? Normalmente são diversas etapas. Você vai se submeter a dinâmicas de grupo, a entrevistas coletivas, a entrevistas individuais, a psicotécnicos, a testes de aptidão técnica, enfim, né? Existe toda uma maratona para você ser aprovado numa grande empresa. Mas o primeiro passo é esse, né? Você elege a empresa que você quer estagiar e você vai atrás e descobre tudo que você poderá. Você busca saber tudo que você pode sobre essa empresa, né? Segunda parte. Entenda a dinâmica do processo seletivo. Compreenda como funcionam as etapas e, se possível, converse com quem já viveu o processo de seleção e, de preferência, que já tenha passado por ele. Normalmente, a primeira parte dos processos de seleção e recrutamento, ou recrutamento e seleção, para estagiários de grandes empresas é uma entrevista coletiva. Nessa entrevista coletiva, tu entenda que todos aqueles que estão na sala contigo são sim os teus adversários. Eles estão pleiteando a mesma coisa que tu. Portanto, você não deve combatê-los, mas você deve vencê-los. Vencê-los como? Impressionando o recrutador de uma forma mais clara, de maneira mais evidente. Você tem que ter a certeza de que o recrutador, ao término daquele momento, está saindo dali lembrando quem você é.
o que de fato realmente faz a grande diferença é não perca a oportunidade de se expor, tá? Então, se o recrutador chegar em um determinado momento perguntando a opinião do grupo para uma determinada situação, mesmo ela sendo hipotética, levanta a mão e dá a tua opinião. Ah, mas eu não conheço, eu não sei nada sobre esse assunto. Dá a tua opinião. Ah, mas eu vou errar. Dá a tua opinião. Tá? Não perca essa oportunidade. Toda e qualquer situação onde tu puder aparecer é uma oportunidade. Não perca nenhuma oportunidade. Se em um determinado momento o recrutador chegar e pedir um voluntário para ir lá na frente, antes dele terminar a frase você está lá, né? Que nem desenho animado, né? Ele terminou a frase, tu já está paradinho do lado dele, né? Porque você é este voluntário. Se ele pedir um líder, você levanta a mão e você é o líder. Ah, mas a situação é muito difícil. Não importa. Quanto mais difícil for, maior é a oportunidade que estão te oferecendo. Eu não conheço uma única pessoa que tenha sido aprovada num processo de recrutamento e seleção em uma grande empresa que tenha ficado escondido atrás das outras pessoas, que tenha ficado tímido, que não tivesse aberto a boca para nada. Eu não conheço uma única pessoa. Nenhum. Todas as pessoas aprovadas em grandes processos seletivos, e daí agora eu vou dizer para vocês que eu não estou mais usando meramente a minha experiência na época, na condição de estagiário, mas depois, quando eu fui trabalhar em multinacionais, quando eu passei a estar dentro do processo de recrutamento e seleção, sendo um recrutador, quando eu vinha fazer parte dos departamentos de desenvolvimento organizacional das corporações, escolhendo, né, aspirantes a estagiários dentro de diferentes áreas. Em todos os momentos nós dávamos um maior crédito para as pessoas que se davam ao direito de se expor. Tá? Então, se você for participar de um processo de seleção, não perca a chance de se mostrar, não perca a oportunidade de aparecer. Tá? A organização ela é muito importante, principalmente na etapa de dinâmica de grupo. Tá? Na entrevista isso é importante, na ordenação dos assuntos. No teste de aptidão técnica isso é importante, mas na dinâmica de grupo isso é essencial. Né? Ainda falando sobre a dinâmica de grupo, né? A dinâmica de grupo tu deve demonstrar duas coisas, liderança e corporativismo. Né? Se apega a esses dois pontos que tu estarás indo bem na dinâmica de grupo. Corporativismo, né? É a tua capacidade de interagir auxiliando os teus pares, né? Mas sem perder o foco com as tuas próprias atividades. Isto é, tu não pode se preocupar em auxiliar ninguém se isso for às custas de abrir mão dos teus próprios objetivos, das tuas próprias metas, dos teus próprios resultados. Então, o corporativismo ele é essencial desde que tu consiga manter o foco também na tua incumbência, também na tua atividade. Liderança, né? Liderança se engana quem acha que liderança, trabalhar com liderança é trabalhar na condição de líder, é ocupar a função de líder. O avaliador ele quer ver a tua capacidade tanto de líder como de liderado, né? Então tu tem que demonstrar desenvoltura em ambas as funções. Quando liderado tu for, tu tem que se preocupar em ser um bom ouvinte, né? Um bom ouvinte, um bom processador de dados, né? Um bom articulador das atividades e um bom multiplicador de tarefas. Tá? Quando tu estiver na condição de líder, tu tem que pensar em ter uma boa comunicação. A organização, como nós falamos antes, ela é medida aqui novamente, então tu tem que ser um líder devidamente organizado e tu tem que ter um plano de ação devidamente delineado. Mesmo que a atividade seja uma atividade dinâmica, que tu não tenha tido tempo para planejar nada, mas tu tem que ter um plano de ação, mesmo que esse plano de ação seja às custas de um improviso de momento, mas deve existir. As atividades elas não podem parecer que são aleatórias. Né? Por fim, educação. Quando a gente fala sobre educação, entendamos que gírias, frases de qualidade, vamos dizer assim, de gosto duvidoso, brincadeiras inapropriadas, tudo isso entra dentro do escopo de educação. Então, eu recomendo um formalismo. É importante que vocês ajam com profissionalismo
e isso fique demonstrado nas vossas palavras, nos termos, na maneira em que vocês se dirigem aos seus pares, aos seus superiores, mesmo simbolicamente falando, né? Mas deve haver uma preocupação bastante grande com a apresentação, né? E quando a gente fala em apresentação, obviamente que daí eu estou me referindo à apresentação verbal, estou me referindo à apresentação física, né? Tu tem que estar devidamente trajado para qualquer uma dessas etapas, né, da dinâmica, qualquer uma dessas etapas da seleção. E a apresentação comportamental, né? A apresentação comportamental, isso tem a ver com tudo aquilo que você faz, tá? Indiferente se você se sente ou não avaliado naquele momento. Pessoal, espero ter ajudado, espero ter contribuído com a minha experiência, né? Como eu falei, eu tive a chance de viver o processo e ser selecionado na maior empresa do Rio Grande do Sul e depois atuei em grandes empresas, em multinacionais na condição de recrutador. Sou gestor da área de segurança, tenho 2 livros escritos na área, como falado anteriormente, vencedor do Prêmio CIPA de 2007, e acredito que a troca de informações com profissionais que, quem sabe, já tenham vivido aquilo que a gente está se propondo a viver, já tenham passado por aquilo que a gente está se propondo a passar, é valiosíssimo. Então, novamente, espero ter conseguido ajudar. Muito obrigado, um forte abraço a todos.